Deus abençoe todos e todas. Agradecemos o Senhor hoje, porque mais uma vez nós estamos aqui diante da presença do Senhor. Mais uma vez estamos hoje lembrando e valorizando, respeitando o nome do Senhor, valorizando as bênçãos dele, a presença dele conosco e também agradecendo a Deus por todos os benefícios que ele tem feito para muitos. Ainda faltam alguns para receberem a bênção do Senhor, mas Deus, na sua misericórdia, ele vai trabalhar aos poucos com cada um. E eu lembro para vocês novamente o que o irmão disse para vocês sobre os horários. Lá na Colômbia, o irmão Carlos Alberto estava dando o ensinamento dele nas quartas às 18 horas, mas daqui para frente vai ser às 19 horas. Porque aqui em Estados Unidos, como teve um atraso de 1 hora, nós agora temos o mesmo horário da Colômbia. E eu não sei com quais outros países. Para que todos os irmãos da Colômbia agora não errem, achando que a pregação vai ser às 18 horas e na verdade vai ser às 19 horas. Então, na Colômbia vai ser 19 horas, nos Estados Unidos 19 horas, Colômbia nos domingos, 11 da manhã, e nos Estados Unidos também, 11 da manhã, como foi o costume. E o restante dos países, irmãos, vocês têm que fazer as contas para saber qual horário que vai ser para vocês. E agradecemos o Senhor porque nós estivemos orando para o Senhor e pedindo para Ele sempre ter misericórdia, para Ele tirar essa pandemia, para Deus nos permitir nos congregarmos na igreja, porque nos faz muita falta a congregação. E agora, realmente, nós estamos sentindo bastante a necessidade. Percebemos que viver sem Deus é muito triste na vida dos seres humanos e que faz muita falta a congregação, o calor, o carinho dos irmãos, uns com os outros, orando uns pelos outros. Isso faz muita falta pra gente agora, a manifestação de Deus, porque Deus, ele se manifesta na congregação. Mesmo que as pessoas orem nas suas casas, elas estão sozinhas quando nós oramos e pedimos para Deus, nós clamamos para Ele, mas não conseguimos sentir o mesmo que nós sentimos quando estamos todos juntos na congregação. E agora entendemos por que nos Salmos é destacado a congregação dos santos, a reunião dos santos para o nosso Deus, o louvor para o nosso Deus todos juntos. O Senhor Jesus falava para o Pai, eu te louvarei na congregação dos santos. Ele também falava que tínhamos que louvar o Senhor em congregação e que se sentia melhor desse jeito. Então, como nos faz tanta falta nos congregarmos, faz falta receber profecia, receber a imposição das mãos, também os outros dons, os dons de cura, o dom de discernimento, o dom de expulsar demônios. Então, nas nossas orações, vamos pedir para o Senhor para Ele tirar logo essa pandemia e toda a situação que nós estamos passando no mundo, pedir para Deus nos ajudar, nos revelar, nos mostrar o que nós temos que fazer, o que temos que fazer, para Deus ter misericórdia de todos nós. Bem, e desse jeito nós estamos contentes, eu acho que vocês estão felizes, mesmo assim. Aqueles que são fiéis, não é? Aqueles que estão perseverando, aqueles que são corajosos, eu acho que vocês estão fortes. Aqueles corajosos, aqueles que perseveram, aqueles que são fiéis e que seguem o Senhor, aqueles que seguem o caminho da perfeição. Eu sei que vocês estão assistindo hoje conosco, estão alegres no seu coração para cantar para Deus. Então vamos cantar para o Senhor. Nós vamos cantar para o Senhor com o nosso instrumento natural, a nossa voz, o hino 146. Hino 146, que chama Tem muitos que vivem em densas trevas. Eu diria, tem milhares de pessoas que moram no meio de trevas,
E as trevas acontecem porque eles não têm a Deus, não conhecem a Deus e ainda não experimentaram a presença de Deus nas suas vidas. Hoje nós vamos cantar fazendo um convite para aquelas pessoas no hino, para que eles também se juntem a nós nos louvores para o nosso Deus, para eles se juntarem a nós nesse caminho que Deus tem desenhado para nós. Hino 146. Hay muchos que viven en densas tinieblas por falta del buen Salvador. Mas hoy mensajeros proclaman sus glorias y brilla doquier su fulgor. El reino ya viene, decid la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. Avanzan veloces las huestes celestes, avanzan con fe y valor, conquistando quiera en nombre de Cristo, pro Cristo es su gran clamor. El reino ya viene, decid la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. Con cantos y gritos y júbilo santo, a Cristo veremos allá. Le coronaremos cual Rey soberano, Él siempre nos gobernará. El reino ya viene, decid la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Senhor. A glória seja para o nosso Deus. O Senhor é grande e Ele é digno do louvor. Ele é digno da honra e da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Nós pedimos para o nosso Deus também estar hoje conosco do jeito que Ele costuma fazer em todos os ensinamentos, em todas as meditações que nós fazemos, porque nós fazemos elas de todo o nosso coração. Nós fazemos com todo o nosso ânimo, emocionados, talvez. Emocionados quando nós lemos a palavra do Senhor. E também emocionados porque o Senhor, Ele faz viva a palavra escrita dEle. Ele faz ela viva mesmo sendo milhares de anos após de existir esses escritos aqui. Deus sempre tomou cuidado em fazer os servos dEle escrever todos os mandatos, as leis, os mandamentos, todas as ordens que Deus deu, por exemplo, para Moisés e para as outras pessoas. Ele dizia para eles escreverem em livros. E hoje nós também deveríamos escrever em livros, em cadernos, aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Ele promete para a gente, aquilo que Ele fala em sonhos e visões para a gente. Escrever para que não nos esqueçamos disso. E hoje nós vamos fazer um chamado de atenção, talvez um lembrete para todos nós.
aqueles que estamos na igreja e ainda as pessoas que querem se adicionar à igreja, querem vir na igreja, que têm ouvido os ensinamentos faz algum tempo, é sobre sermos perfeitos no caminho do Senhor. Como é que nós poderíamos ser perfeitos e o que é ser perfeitos no caminho do Senhor? Porque a palavra perfeito nós sempre achamos na Bíblia, em alguns livros. E tem pessoas que não sabem o que é ser perfeito, nem como que é viver uma vida perfeita. As pessoas acham às vezes que ser perfeito significa não caminhar no chão, mas voar. E não comer, não dormir, não rir, não sair de viagem, não ir para a praia, não andar de carro, de trem, de ônibus. As pessoas acham que ser perfeitos é se abster, é não fazer todas aquelas coisas. As pessoas acham que isso é ser perfeito. Mas hoje nós vamos ler alguns versos da Bíblia que falam sobre a palavra perfeito ou perfeitos para aprender e também para que nós, então, saibamos a palavra do Senhor e possamos agradar ao nosso Deus em tudo que nós fizermos. Então, hoje vamos aprender e aqueles que já sabem, nós vamos fazer uma revisão, porque vocês vão virar mestres e mestras, e aqueles que não sabem, então hoje vamos aprender. Aqueles que já tinham ouvido, então, vamos fazer uma revisão sobre o ensinamento de sermos perfeitos no caminho do Senhor e desse jeito vamos nos encher de alegria, de ânimo, porque no final as pessoas todo mundo vai falar, a gente consegue. Gênesis 6:1. Gênesis 6:9. Gênesis capítulo 6, no verso 9. Deus deu uma ordem para Noé. Aqui fala sobre a época do dilúvio, o dilúvio que aconteceu, quando Deus ficou tão enraivecido com aquela geração que teve desde Adão até Noé, e Deus ficou muito bravo com eles, ficou tão bravo que o Senhor decidiu tirar a vida de toda aquela humanidade que tinha se multiplicado desde Adão até a época de Noé. Mas antes de Noé, teve várias pessoas, teve muitos patriarcas. Eu chamo eles de patriarcas porque cada pessoa era governador, juiz, sacerdote, era quem governava na sua tribo. E eles também eram sacerdotes, juízes, eles castigavam, disciplinavam, guiavam o povo dele. E Deus ensinava para aqueles patriarcas, Deus ensinou para aqueles patriarcas os ensinamentos de Deus, a lei de Deus, tudo que eles tinham que fazer, todas as regras morais da sociedade. Ele ensinou para eles, desde Adão, na consciência deles, para que eles fizessem a vontade de Deus, para que eles agradassem, louvassem e glorificassem o nome de Deus. Então, no meio de todas aquelas pessoas antes de Noé, nós temos esses grandes homens, eu chamo eles de patriarcas. Teve os Sete, o Enós, o Cainã, o Maalalel, o Enoque. Teve também o Metusalém, Lameque, Enoque. E depois deles fala que teve o Noé. E todas essas pessoas, nós chamamos eles foram chamados de filhos de Deus. Mas Noé achou maior graça diante de Deus que todos eles. E quando Deus ia destruir a humanidade, ele disse para Noé construir uma arca. Deu para ele as medidas, deu todos os materiais e o jeito que ele tinha que fazer, ele desenhou para ele também. O Senhor foi o arquiteto daquela arca, o arquiteto e o engenheiro daquela arca. Deu todas as instruções para Noé seguir e disse para ele que eu vou destruir a humanidade, eu vou mandar um dilúvio e todos vão morrer afogados, todos vão morrer pela água. E
Deus disse para Noé, eu vou dar para vocês 120 anos. E nesses 120 anos, Noé, você vai construir a arca e ao mesmo tempo você vai pregar para eles se arrependerem. Você vai anunciar para eles que é para se arrependerem porque Deus vai enviar um dilúvio e eles vão morrer. E aconteceu desse jeito. Durante 120 anos, Noé construiu a arca e ao mesmo tempo ele pregou. Ninguém ouviu ele, todo mundo zombava dele. Com certeza chamavam ele de doido porque naquela época não chovia. Então, eles não sabiam o que era um dilúvio vir, eles não entendiam. E Noé, ele obedeceu a Deus. Fala na Bíblia que Noé, ele andou com Deus, e ele achou graça ante os olhos de Deus, e obedeceu ele. E por causa disso, no verso 9, no 6:9, fala: Estas são as gerações de Noé. Noé, varão justo, era íntegro em sua conduta. Noé andou com Deus. Isso aqui é muito formoso. Para que Noé pudesse caminhar com Deus, é porque ele conhecia os mandamentos do Senhor. Ele conhecia os preceitos que tinham de ser cumpridos para agradar a Deus. E é por causa disso que fala que Noé andou com Deus e que Noé, ele era íntegro, ele era perfeito em sua conduta. Quer dizer que de todas essas gerações que eu falei para vocês, todas essas pessoas que eram patriarcas da época, Noé foi maior do que eles. E fala aqui que ele era perfeito, ele era íntegro. Na Bíblia em espanhol fala perfeito. E por que ele era perfeito? Porque todas as pessoas que morreram nesse dilúvio tinham se entregado à maldade, eles tinham se entregado ao pecado, eles tinham ofendido grandemente a Deus. Eles tinham ficado homens com homens e mulheres com mulheres, seres humanos com animais e até com objetos. Eles começaram a fazer lascívias e luxúrias e idolatrias e cartomância e serem videntes e fazerem idolatria, adivinhação. Eles faziam todo tipo de paganismo, eles adoravam os demônios, o diabo, os espíritos maus, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, as madeiras, os animais, os sapos, as rãs, tudo aquilo eles adoravam. Eles viraram maus, eles se corromperam. E eles começaram a se degenerar, eles começaram a corromper a alma deles e fazer coisas que Deus não tinha estabelecido. Eles saíram dos parâmetros, dos limites que Deus tinha colocado. Por causa disso, Deus decidiu destruir eles. Mas Noé, ele não foi idólatra. Ele não tinha feito nenhum dos pecados que nós acabamos de falar. Noé, ele teve temor de Deus, ele amou a Deus. E a vida toda dele, ele caminhou, ele andou junto com o nosso Deus, fazendo a vontade dele. E glorioso é o nosso Deus, que tem misericórdia daqueles que seguem ele. Então, Noé, ele foi perfeito, porque ele não fez nenhuma dessas maldades. Ele não fez esse tipo de pecado. É isso que nós chamamos da perfeição. Ele foi perfeito porque ele andou com Deus e ele não fez nenhum desses pecados. E agora vamos para Deuteronômio 18:13, porque hoje nós vamos destacar a palavra perfeito, os sermos perfeitos, vivermos uma vida perfeita no caminho do Senhor. Deuteronômio, no capítulo 18. No verso número 13, Deuteronômio 18:13, nós encontramos uma pessoa aqui importante. Nós temos aqui o Moisés. Nós temos aqui o povo de Israel, que Deus tinha dado instruções para ele conduzir o povo dele pelo caminho reto de Deus, para eles fazerem a vontade de Deus e cumprirem os mandamentos dele. E aqui fala
Eu vou ler alguns versos antes, onde Deus deu instruções para Moisés. Ele disse para Moisés ensinar para o povo, que era para ensinar para o povo que quando eles entrassem na terra de Canaã, eles não praticassem os costumes daquelas nações pagãs, porque eles pecavam demais, e que não era para eles fazerem aquilo. No verso 10 fala que eles não sacrificassem os filhos ou as filhas deles pelo fogo para sacrificar para o demônio, para o diabo, que nenhum homem nem mulher no povo praticasse a adivinhação, nem fosse agoureiro, nem sortílego, nem feiticeiro. No 11 fala que eles não fossem encantadores, nem adivinhos, nem magos, que ninguém consultasse os mortos, e que muito menos levasse comida para os mortos, como as pessoas fazem na América do Sul, que acabam levando comida para os mortos nos túmulos deles. E no 12 fala, porque a abominação. Percebam que o Senhor falava para Moisés que isso aqui era abominação, porque quando eles entrassem na terra de Canaã, eles iam se deparar com os costumes das pessoas, das nações, e que não era para eles fazerem aquilo, que não era para eles seguirem o costume das pessoas, que era para eles saírem de lá, que era para eles rejeitarem aquelas coisas, que Moisés tinha que ensinar para as pessoas o bom jeito de viver. Deus, eu acho que deve ter dado muitos conselhos para Moisés ajudar o povo. E no 12, Deus disse para Moisés, se eles fizessem aquilo era abominação para com o Senhor. Qualquer um que faz essas coisas, e por essas abominações o Senhor teu Deus lança essas nações de diante de ti. Fala aqui que o Senhor se enraiveceu com todas aquelas nações por eles terem feito esse tipo de pecados. Porque quando eles faziam todos esses tipos de pecados, eles viravam imperfeitos. Eles não estavam andando na perfeição. E Deus queria um povo perfeito. Porque hoje nós vamos falar da perfeição. E quando eles faziam todos esses tipos de pecados, eles viravam imperfeitos, e Deus disse para eles não fazer, porque era abominação, e ele tinha já lançado aquelas nações de diante dele. E quando diz aqui, por essas abominações o Senhor teu Deus lança essas nações, ele segue falando para Moisés no 13. Moisés, perfeito tu serás diante do Senhor. Aquele povo de Israel que você tem na sua mão, que você vai levar para a terra de Canaã, você tem que falar para eles serem perfeitos. Perfeito tu serás diante do Senhor teu Deus. Deus disse isso para Moisés. Então, onde que ficava a perfeição, irmãos? Os ouvintes também. Onde que nós achamos aquela perfeição que Deus exigia para eles de serem perfeitos diante do Senhor? Aqui no 9, no 10 e no 11, nós já lemos. Eles faziam magia, adivinhações, eles consultavam os mortos, eles eram agoureiros, sortílegos, feiticeiros, eles eram idólatras, eles queimavam os filhos deles nas fogueiras para adorar o diabo e os espíritos maus. Eles faziam todo esse tipo de maldade, de coisas más. E por causa disso, Deus disse, eles não são perfeitos, e eu exijo do meu povo de Israel eles serem perfeitos, eles abandonarem, se esquecerem desses costumes daqueles povos. E hoje nós também temos a chance de, às vezes, viajar para alguns povos, cidades, nações, países. Nós temos a chance de fazer. E quando nós viajamos, nós nos deparamos com alguns costumes, com algumas coisas de paganismo. Nós achamos coisas que não fazem parte da nossa moral, que não fazem parte dos valores que nós temos. São coisas que vão contra a vontade do Senhor. Nós nos deparamos com aquilo e nós não podemos ficar batendo palma para aquilo.
É claro que nós não vamos chegar lá e exigir que façam as coisas do nosso jeito, mas nós não vamos participar com eles, não vamos acreditar naquelas coisas, nem vamos nos juntar para fazer as coisas que aquelas pessoas fazem, só porque é o costume deles, é o costume dos ancestrais. Isso aí não é verdade, isso aí é mentira, é pecado, é maldade, e é o jeito como o diabo justifica as maldades que ele ensinou para as pessoas fazerem. Falando que temos que respeitar a cultura e temos que fazer o mesmo, mas isso aí pode nos fazer chegar um dia diante de Deus e Ele nos mandar para o lago de fogo. Então, não vamos acreditar nem cair naquele mito da cultura. Não vamos ser ingênuos, vamos ser realistas, vamos ser práticos, inteligentes, vamos compreender o caminho do Senhor para ver como que Deus vai nos abençoar, porque Ele vai nos ensinar os seus caminhos, a sua palavra, do jeito que Ele ensinou para Adão. Ele teve tanta misericórdia dos seres humanos que diz que ele ensinou para as pessoas a sua palavra e os seus mandamentos. Então, isso aqui é a perfeição. Nós estamos aprendendo aqui o que é a perfeição e o que é ser perfeito. Nós aqui já estamos entendendo. E agora vamos para Jó 1:1. Aqui no livro de Jó, que fica antes dos Salmos, temos o patriarca Jó. E é um livro que é muito famoso mundialmente pela história, pelas pessoas. As pessoas sempre ouviram falar da história do Jó. As pessoas até falam, temos que ter a paciência do Jó. As pessoas falam. E em Jó 1:1, na época dos patriarcas, quando que foi a época dos patriarcas? A época dos patriarcas foi antes da lei de Moisés. Foi antes da lei de Moisés que existiram os patriarcas. Depois da lei de Moisés, acabaram os patriarcas porque Deus deu para o povo de Israel leis e regulamentos. E aí Deus colocou primeiro um líder, depois os juízes e depois veio os reis. E aqui no livro de Jó, fala, havia na terra de Uz um varão chamado Jó, e este homem era cabal e reto. Nós até ficamos com um pouquinho de inveja, não é, irmãos? As pessoas chamam ela inveja branca, as pessoas falam que é uma inveja boa, mas percebam, é porque ele era cabal e reto, ele era perfeito, como fala na Bíblia em espanhol. E quantos de nós gostaríamos de sermos assim? E no final nós vamos perceber que dá para ser sim. E fala que esse homem aqui era cabal, era perfeito e reto, temente a Deus e afastado do mal. Afastado do pecado. Afastado do pecado. Então, no verso número 1, nós aprendemos o que é ser perfeito. E o que é ser perfeito, então? Aqui não fala para nós que Jó não comia, nem bebia, nem dormia, que ele só voava, que ele tinha roupas invisíveis. Não fala aqui para nós isso aqui. Ele era um homem normal, fala que ele era um homem muito rico, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, ele tinha fazendas, ele tinha ovelhas, camelos, bois, asnos e muitos criados. Fala que ele era o varão maior dentre os orientais, que os filhos dele costumavam fazer banquetes todos os dias. Vocês imaginam a riqueza que Jó tinha? Ele comia, ele bebia, ele também fazia parte dos banquetes, ele convidava as pessoas, dava para eles comerem, e ele tinha muita prosperidade, ele tinha um lar, ele tinha uma família. Então, vocês percebem que ele não voava, nem deixava de beber, nem de dormir para ser perfeito? Então, agora nós estamos entendendo o que é ser perfeito. Sermos perfeitos no caminho do Senhor. Fala aqui que a perfeição de Jó aconteceu porque ele foi temente a Deus. E ele era afastado completamente do mal, do pecado. Ele era 100% sem pecar. Jó, ele nunca pecou. Por causa disso, Deus disse para ele que ele era perfeito. E Deus até falou com Satanás. Deus falou para ele, você viu meu servo Jó? Você já considerou como que o meu servo Jó vive? Que não tem como ele na terra.
varão cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal, o Senhor disse para Satanás. E Satanás, morrendo de inveja, disse: eu vou fazer Jó cair numa armadilha. Ele disse: eu vou fazer ele cair numa armadilha e ele vai pecar. Ele vai pecar. Então, deixa nas minhas mãos. Satanás disse para Deus: deixa nas minhas mãos, porque eu vou fazer ele cair numa armadilha e pecar. E Deus disse: ele não vai cair na armadilha, ele não vai pecar. Eu vou deixar ele nas suas mãos, faz o que você quiser com ele, só não mata ele. Mas Jó, ele não vai falhar comigo, ele vai continuar sendo perfeito diante de mim. E aconteceu desse jeito, mesmo com o diabo colocando um monte de coisas no caminho dele, tirando a família dele, os filhos, colocando uma doença para ele. Ele até ficou muitos anos vivendo na terra só, ele no chão. Ele nunca pecou, ele nunca falou mal de Deus, e ele amou tanto a Deus, mesmo naquela dor, naquela miséria, naquela pobreza, que Deus teve misericórdia dele no final e deu para ele ainda muito mais, fez dele o homem que ele sempre tinha sido, devolveu tudo para ele, e ele voltou a ser aquele homem santo e perfeito e temente a Deus. Então nós estamos aprendendo o que significa sermos perfeitos. Agora vamos com o Salmos 18. Salmos 18, 32. Salmos 18, 32. Bem, o nosso Senhor Jesus falava aqui, mas como nosso Senhor Jesus, ele agiu como ser humano na terra, quando ele esteve na terra, ele agiu como ser humano. Ele não botou para trabalhar a divindade dele, a parte dele que era Deus. Ele agiu totalmente como ser humano, porque ele queria provar até onde os seres humanos conseguem levar um fardo, até onde eles conseguem suportar uma dor, qual era o limite. Então, por causa disso, ele agiu como ser humano para ver qual era o limite das pessoas, para eles fazerem a vontade do Senhor. E o nosso Deus agiu como aquele ser humano. Por causa disso, no Salmo 18, no verso 31, ele fala: porque quem é Deus, senão somente o Senhor? E que rocha há fora de nosso Deus? Deus é o que me cinge de poder e quem faz perfeito o meu caminho. Fala aqui que ele faz perfeito o meu caminho. Por quê? Porque Deus, quando tem um homem ou uma mulher que amam a Deus, que são fiéis com Ele e sinceros com o Senhor, que desejam, que fazem esforços para viver na perfeição, o Senhor ajuda eles. Deus ajuda aquele homem, aquela mulher a serem perfeitos. E aqui o Senhor Jesus, quando ele agiu como ser humano, ele também acabou sendo provado pelo diabo. O diabo veio provar ele, fazer ele cair numa armadilha, na tentação para ele pecar diante do Pai. E do jeito que ele foi provado, ele também sabia que, como ser humano, ele teria de sofrer perseguição e calúnias e blasfêmias e injúrias. Ele acabou sofrendo muitas coisas e mesmo assim, ele disse: Deus é o que me cinge de poder e quem faz perfeito o meu caminho. Então eu vou andar nesse caminho da perfeição. Mesmo que venham tribulações e dias difíceis, o que vier na minha vida e na minha alma, eu vou continuar em frente no caminho da perfeição, porque é Deus quem vai me ajudar. Porque eu decidi e no meu coração eu quero fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor realmente ajuda. Do mesmo jeito que ele ajudou o Senhor, ele vai nos ajudar. E no Salmos 37, no verso 18, no 37, 18, fala: o Senhor conhece os dias dos íntegros, dos perfeitos, fala na Bíblia em espanhol. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles será para sempre. A herança dos perfeitos, dos íntegros, será para sempre. Por quê?
Porque a herança dos perfeitos, a herança dos íntegros, do homem e a mulher que são perfeitos diante de Deus e andam no caminho da perfeição, fala que eles vão herdar para sempre a vida eterna que é para sempre. No Salmo 101, 2, Salmo 101, no verso 2, fala... No 1, fala misericórdia e justiça cantarei eu a ti, cantarei ó Senhor. Aprenderei o caminho da perfeição. Quando virás a mim, o Senhor disse também para o Pai. Aqui o Senhor, ele também orava pelos crentes. O Senhor, ele orou aqui pelos seus crentes, pela sua igreja, pelos seus seguidores, ele orou pelo seu remanescente. E o Senhor, ele pediu por eles. Ele virou o porta-voz da congregação, do crente que segue os passos de Deus. E quando o Senhor vira o porta-voz, vira o líder, e ele fala para o Pai, misericórdia e justiça cantarei. Eu a ti cantarei, ó Senhor. No 2 fala, aprenderei. Ele fala para o Pai, eu vou aprender o caminho da perfeição. Quando você, Senhor, quando tu, Senhor, venhas à minha vida. E o Senhor faz isso mesmo, porque primeiro ele vem ao coração das pessoas e é depois disso que as pessoas decidem se elas querem seguir em frente no caminho da perfeição que Deus mostra para eles. Então, nós vamos aprender o caminho da perfeição quando Deus vier a nós. Ele já veio a muitos de nós. E nós agora estamos entendendo, ou entendemos já o caminho da perfeição. E nós não vamos trocar aquela perfeição por nenhuma outra coisa no mundo. Nenhuma outra coisa no mundo dá para ser trocada por aquela perfeição que Deus colocou diante de nós. Então vamos continuar em frente no 119, Salmo 119. No verso 1 diz, bem-aventurados os perfeitos de caminho, os que andam na lei do Senhor. O que vocês acham desse verso aqui, agora que nós estamos entendendo o que é ser perfeitos, o que é viver uma vida reta diante de Deus, o que é andar num caminho perfeito diante de Deus? Fala que bem-aventurados os perfeitos de caminho, aquelas pessoas que estão andando, estão cumprindo a lei do nosso Deus. No 2 fala bem-aventurados os que guardam seus testemunhos. Os testemunhos do nosso Deus, eles guardam eles onde? No coração deles. E eles buscam a Deus. E eles se convertem para o Senhor, eles obedecem, eles agradam o Senhor, eles cumprem com todos os mandamentos. E todos os mandamentos são aqueles que nós já falamos quando Deus proibiu na lei de Moisés para o povo fazer todas aquelas coisas, aqueles costumes pagãos. Além disso, os mandamentos que nós não falamos, mas eu sempre falo em todos os ensinamentos, aqueles outros pecados, adultérios, pecados, fornicações, sequestros, roubos, os outros pecados, como virar dependentes químicos, pessoas que viram alcoólatras, pessoas que se entregam aos prazeres e pessoas que prejudicam os outros com a inveja, com a avareza, com a cobiça, tem também os rancores, as vinganças, tudo aquilo faz parte das coisas que Deus proibiu nos mandamentos do Senhor. Todos esses pecados, aquelas faltas, aquelas falhas, aquelas imperfeições, é isso que nós chamamos de pecar, de fazer mal para os outros. E isso estava proibido na lei. Por causa disso, fala aqui, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, os perfeitos de caminho que andam na lei do Senhor e cumprem ela. Bendito seja o Senhor, estamos aprendendo sobre o caminho da perfeição. E agora vamos para Provérbios 28:10. 28:10.
Provérbios 28:10 fala... Aqui o provérbio fala: quem faz os retos errarem... Tá, o diabo, ele provoca qualquer pessoa, homem ou mulher, e faz eles pecarem. Também, ele faz que os homens e as mulheres retas diante de Deus pequem, como quando o diabo foi tentar o Senhor Jesus para fazer ele pecar e não conseguiu. Ele tentou também fazer o Jó pecar, por exemplo, e não conseguiu. Então, aqui fala: quem faz os retos errarem pelo mau caminho, quem faz eles andarem pelo mau caminho, também cairá em sua mesma fossa. Então fala que ele não consegue, porque aquele que for reto, que andar na retidão, que andar no caminho perfeito do Senhor, não vai cair na armadilha do inimigo. E aquele que quer fazer ele cair, fala aqui que a pessoa, na verdade, ou o ser, vai cair em sua mesma fossa. Por quê? Porque a outra pessoa, ela era perfeita. E fala: mas os irrepreensíveis, os perfeitos, herdarão a felicidade, a vida eterna, herdarão as bênçãos e a misericórdia de Deus. Porque eles não vão cair na armadilha do inimigo. Eles vão ser corajosos, vão ser fortes. E aqui vamos continuar em Mateus 5:48. Aqui em Mateus 5:48 fala: o Senhor Jesus, ele ensinou para as pessoas aqui também, ensinou os mandamentos para eles, a palavra do Senhor. Ele ensinou para todos como que eles tinham que viver uma vida perfeita diante de Deus e o que era serem perfeitos no caminho do Senhor. Por exemplo, ele fala para eles no verso 47. No verso 47, ele fala para as pessoas: e se saudais somente a vossos irmãos, que fazeis demais se vocês não cumprimentarem os outros? Ele fala: não fazem também assim os gentios, os pecadores do mundo? Eles fazem exceção de pessoas e humilham as pessoas. Se você só amar a sua família e não amar os seus vizinhos, as suas amizades, as pessoas, por exemplo, que estão passando necessidades e precisam de ajuda, precisam de um consolo, mas você só dá para a sua família e para os outros não, porque como eles não são a sua família, do que serve você ser desse jeito? Não vai adiantar nada para você. O Senhor fala: na verdade, não adianta nada, porque vocês têm que ser generosos com todos, a sua família e os outros. Você tem que fazer o bem para todos, para a sua família e para os outros também. Você tem que amar todos, a sua família e os outros. Não temos que sentir rancor nem vingança contra ninguém, nem contra a sua família, nem contra os outros. E no 48, o Senhor fala para eles: pois sede vós perfeitos. Ele falava: sejam perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então agora nós estamos entendendo o que significa a perfeição, o que é a perfeição, quando o Senhor fala para nós: sejam perfeitos. E eu não sei porque o Senhor muda tanto os nomes para o nosso bom jeito de viver. Ele muda os nomes no caminho do Senhor, mas mesmo com todos aqueles nomes, nós conseguimos entender e conseguimos desfrutar, porque aquilo nos motiva para seguir em frente, para andar com o Senhor, andar na mão do Senhor. Mateus 19:21 agora. Mateus 19:21 fala... Aqui temos um jovem que era rico. Fala aqui que tinha um jovem que era muito rico e ele veio diante do Senhor perguntar para ele o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E o Senhor disse para ele que era para cumprir todos os mandamentos e se ele conhecia eles. O jovem listou eles e o Senhor disse para ele: você tem que cumprir todos esses mandamentos. E o jovem disse: desde a minha juventude eu guardei tudo aquilo. E o Senhor disse para ele: parabéns, então. Mas se você quiser ser perfeito, porque até agora você cumpriu todos esses mandamentos. Mas ele disse:
Os mandamentos é não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, não machucar o seu próximo, não ter inveja, nem rancor, nem adultério, nem roubos contra o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo. E o Senhor disse para ele, mas para você ser perfeito, ainda falta mais uma coisa. E no 21, ele fala, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E o jovem, ele saiu muito triste de lá porque ele tinha muitas riquezas e ele falou, não, eu não posso fazer aquilo, eu não vou vender as minhas riquezas e dar para os pobres. Claro que não vou fazer de jeito nenhum. E o Senhor disse para ele, se você quiser ser perfeito. Então, vocês viram que ainda faltava alguma coisa para ele, daquela perfeição que ele achava que ele tinha. Mas vocês sabem qual era o defeito, o erro, o pecado que aquele jovem tinha. E o Senhor descobriu nele a avareza, a ambição. Ele tinha avareza e ambição. Ele queria só acumular riquezas e avareza porque ele não quis compartilhar com ninguém. E o Senhor disse para ele, você tem que tirar isso de você para você ser perfeito. Porque do contrário, então, segue desfrutando da tua riqueza e ajuda as pessoas. Então agora nós entendemos o que é a perfeição, o que é ser perfeitos no caminho do Senhor. João 17. Agora vamos para João 17, 23, onde fala, é uma oração que o Senhor Jesus fez, fala aqui que ele orou pelos seus discípulos e ele pediu para o Pai, pelos seus discípulos, e no meio da sua oração, no verso 17... No verso 23, corrijo. No 22, o Senhor disse para o Pai, eu lhes tenho dado a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós, quer dizer, o Pai e o Filho, o somos. Eu neles, no verso 23, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Então, fala aqui que era para que eles fossem perfeitos naquela unidade, porque eles já tinham parado de pecar, eles já estavam cumprindo os mandamentos do Senhor, eles já estavam cumprindo tudo, mas ainda faltava uma coisa, faltava eles serem um só em Deus, um só no Senhor Jesus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor por Deus, todos um. Por exemplo, quando toda a congregação se reúne, a Bíblia fala que quando nos reunimos para louvar a Deus, nós temos que ser um só para Deus, um só coração cheio de alegria, de felicidade, de confiança, daquele amor por Deus, de dar o louvor para Deus. Todos somos um mesmo, sendo pessoas diferentes, mesmo que cada homem e cada mulher sejam um mundo diferente, uma mente diferente, mas quando nós estamos glorificando a Deus, nós somos todos um só no Senhor. Porque o Espírito de Deus nos uniu a todos como um só. Foi isso que o Senhor quis dizer para eles serem perfeitos, porque eles já tinham se afastado do pecado. Eles estavam cumprindo os mandamentos de Deus, mas ainda fazia falta que o Espírito de Deus unisse eles como um só, do jeito que o Senhor e o Pai eram um só. Olhem quão bonito é o que Deus tem para os seus crentes, para aqueles que seguem Ele. Aquilo que o Senhor tem para aqueles que seguem o caminho da perfeição dele. E agradecemos o nosso Deus por essa bênção, pela sua misericórdia, porque nós não merecemos, mas o nosso Deus é desse jeito. Agora vamos para a 2 de Coríntios, no capítulo 7, no verso 1. 2 de Coríntios 7, 1 fala, portanto, amados, aqui temos o apóstolo Paulo falando para as igrejas, especificamente para a igreja de Coríntio, e fala para eles, portanto, amados, visto que temos essas promessas, as promessas do Senhor, a salvação, a vida eterna, a felicidade,
fala: purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então fala aqui, quando diz aqui para nos purificarmos de toda contaminação, é não pecar, não fazer pecado, porque desse jeito nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos aperfeiçoar a santidade, quer dizer, vamos conseguir viver em santidade, em perfeição. Vamos conseguir viver naquele caminho, andar no caminho da perfeição. Agora em Colossenses 1:28, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses e depois Colossenses 1:28 diz: o apóstolo Paulo falava, ele disse no verso 27, o apóstolo Paulo falou para os crentes, para a igreja de Colossas, ele disse que Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que era o Evangelho de Cristo, entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo era aquele mistério a quem anunciamos. Fala aqui que nós estamos anunciando a Cristo. Fala admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, com aquela sabedoria que Deus dá, com o objetivo de apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, homem e mulher. Fala aqui que o apóstolo fala que eles se esforçavam em admoestar e ensinar com toda a sabedoria que Deus tinha dado para eles, para os crentes, para que todos os homens e as mulheres fossem perfeitos, para eles apresentarem para o nosso Senhor Jesus homens e mulheres perfeitas para Ele. E é isso que nós fazemos hoje. Todos nós falamos do nosso Deus e do mistério escondido, que é o Evangelho, e do nosso Senhor Jesus, que é um mistério escondido. E o Senhor tem dado para muitos uma determinada sabedoria para ensinar e para corrigir, para falar de Deus. E qual é o motivo, qual a finalidade daquilo? Nós queremos o bem para vocês, nós queremos o benefício e a bênção que Deus vai dar não só para vocês, mas para nós também. Então, nós estamos lutando para todos sermos perfeitos, ensinando daquilo que Deus tem nos ensinado, dando para vocês aquilo que Deus tem nos dado, para vocês também serem perfeitos, para vocês andarem no caminho da perfeição, para vocês viverem aquela perfeição e Deus dizer de vocês, por exemplo, você, João da Silva, você é perfeito. Você, Fátima dos Santos, você é perfeita. Seria muito formoso que Deus pensasse aquilo de nós. E Ele vai nos ajudar para chegar naquele ponto. Então, vamos continuar aqui em Hebreus. Aqui em Hebreus 11. Hebreus 11:40. Hebreus 11:40 diz... Aqui temos o apóstolo Paulo falando que na antiguidade Deus não deu para o povo de Israel a perfeição. Deus queria fazer um povo santo, perfeito, diante dele. Um povo que fosse único no meio de todas as nações do mundo. Deus queria ter um povo perfeito só para ele. Deus quis isso na antiguidade com o povo de Israel. Mas aqui o apóstolo falou que Deus não fez isso porque Ele não quis dar para eles a perfeição no fim, porque eles não mereceram. Eles falharam com Deus, eles pecaram, eles se afastaram dos caminhos do Senhor muitas vezes. E por causa disso, Deus tirou eles da presença dEle. Mas no futuro, Deus quis fazer um povo por meio do nosso Senhor Jesus, quem faria um povo perfeito para Deus, faria uma igreja perfeita, porque o Senhor Jesus disse na sua palavra que Ele faria para Ele uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga para Ele mesmo.
Então o Senhor Jesus, ele vai conseguir fazer isso. O Senhor Jesus, ele está trabalhando para conseguir ter um povo perfeito para ele, que foi o que Deus sempre quis desde o começo, ter um povo que louvasse, honrasse e glorificasse ele, que estivesse na presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui no capítulo 11, que o povo da antiguidade não conseguiu aquela perfeição, Deus não deu para eles. E se Deus tivesse dado a perfeição para eles, eles fossem perfeitos, hoje nós estaríamos afastados, estaríamos em trevas. Nós não teríamos a bênção de Deus, não teríamos o olhar do Senhor e a misericórdia dele em nós, não teríamos nada. Então, no verso 38, o apóstolo, ele destacou que naquela época Deus tinha feito muitas promessas para muitos servos dele, muitas pessoas da Bíblia, ele fez promessas. No 39 fala, e todos esses, as pessoas que falam no capítulo 11, fala mesmo alcançando bom testemunho, porque eles deram bom testemunho mediante a fé, eles obedeceram o Senhor, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi, todos eles. Fala mesmo alcançando bom testemunho mediante a fé, não receberam a promessa. E eles não receberam por causa do pecado do povo no geral, que se afastou dos olhos de Deus. Então, eles não receberam a promessa, porque Deus provera no futuro, ou para o futuro, no verso 40, diz para nós, porque Deus provera para nós algo melhor no futuro, para nós, os crentes no Evangelho do Senhor Jesus, para que eles, os antigos, o povo de Israel antigo, não fossem aperfeiçoados sem nós, os crentes em Cristo. Então, Deus, na sabedoria dele, fez essas coisas para conseguir unir os dois povos. O povo antigo foi unindo com o remanescente. E depois ele deu a oportunidade, a chance para os gentios. E no meio deles estamos nós desfrutando da perfeição, da bênção do nosso Deus. Então é formoso sermos perfeitos no caminho de Deus e andarmos no caminho da perfeição. E Deus teve muita misericórdia que não fôssemos rejeitos, descartados da presença dele. E ele nos levou em consideração. E por último, vamos para Efésios 4. Fica antes de Hebreus, Efésios 4. Nós vamos ler rapidamente alguns versos de Efésios 4:1. O apóstolo Paulo diz, ele tinha escrito para a igreja em Éfeso, e ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Vocês têm que se suportar com paciência, com humildade uns aos outros, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Falava para os crentes que já estavam afastados do pecado. É isso que significa viver no amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, quer dizer, um corpo, que é a igreja de Cristo, um Espírito, que é o Espírito de Deus, como também foste chamados em uma só esperança de vossa vocação. No 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é acreditar no Senhor e fazer a vontade dele, um só batismo, que é ter o batismo em água, que mesmo sendo uma coisa física, foi uma coisa que Deus deixou escrita para que as pessoas obedeçam ele, e aqueles que acreditem nele andem no caminho da perfeição e façam isso aqui para dizer para Deus, para mostrar para Deus que realmente decidiram seguir no caminho da perfeição, para um dia estar na vida eterna com o Senhor. Então fala que no verso 6, um só Deus e Pai de todos, é essa unidade, a unidade do Espírito. Um só Deus e Pai de todos, com um só Senhor Jesus e um Espírito Santo e um corpo que é a igreja. E esse Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Ele está em todos. E diz no 7, mas a cada um de nós foi dada a graça, um dom,
segundo a medida do dom de Cristo, da vontade dele, segundo a medida da quantidade do dom que Deus quis, o Senhor Jesus quis dar para nós. E no Salmo 68, 18, tem uma profecia que fala: subindo ao alto, o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro, quer dizer, ele apaixonou aqueles que tinham sido levados cativos pelo diabo, pelo pecado, e concedeu dons aos homens. Nós já lemos isso aqui sobre os dons espirituais. E no 9 fala: ora, que quer dizer subiu, senão que também descera primeiro às partes mais baixas da terra para pregar para os espíritos que tinham ficado presos, que existiram antes do dilúvio. As pessoas que morreram antes do dilúvio, como não tinha nem religião, nem lei de Deus, o Senhor Jesus teve misericórdia deles e foi pregar para eles, e com certeza eles devem ter acreditado, porque não acho que o Senhor foi perder o seu tempo pregando lá. Então, todas aquelas pessoas que morreram antes do dilúvio, sem terem conhecido a Deus, nem cumprido os mandamentos dele, porque não sabiam, o Senhor foi pregar o evangelho para eles, e aqueles que acreditaram com certeza se salvaram e vão para a vida eterna. Então fala que ele desceu para pregar para aqueles espíritos presos, e no 11 o Senhor Jesus diz que ele mesmo concedeu na sua igreja, na sua congregação, que é o corpo de Cristo. Fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para evangelizar, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E como que ele edifica ela? Aperfeiçoando ela. Como diz no 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, para que eles estejam prontos para trabalhar na obra do ministério, para que desse jeito eles possam edificar a sua vida espiritual e edificar a vida espiritual de todos os crentes. E desse jeito vai ser feito o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A vida perfeita. É essa vida perfeita. É isso o que significa viver, andar no caminho da perfeição, para que todos, fala no verso 13, até que todos nós, a igreja e os crentes, cheguemos à unidade da fé em Cristo, no evangelho verdadeiro, e que todos possamos chegar no pleno conhecimento do Filho de Deus, na condição de um homem perfeito, para todos nós também sermos homens e mulheres perfeitos, seguindo o exemplo de Cristo. E para que todos também possamos chegar à medida da estatura completa da plenitude que Cristo teve. Nós, os crentes, também vamos ter que chegar naquela medida, naquele pleno conhecimento, naquela perfeição. Por causa disso, nós temos que sermos perfeitos no caminho do Senhor. E nós vamos conseguir, porque fala aqui para nós que vamos conseguir fazer aquilo com o trabalho que os profetas, os apóstolos, os evangelistas, os pastores e os mestres vão fazer na igreja. Eles que vão conseguir aperfeiçoar todos os crentes da igreja em nível mundial, para que todos sejam perfeitos e andem no caminho da perfeição, para apresentar para o Senhor uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga, para que todos possam chegar na estatura, na medida da estatura de Cristo, na plenitude dele, na perfeição dele. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, nós vamos conseguir nessa vida, nós vamos conseguir chegar na perfeição de Deus. E no 14 fala, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro pelas ondas. Não podemos ser meninos nem crianças, temos que ser maturos no nosso jeito de pensar.
Porque fala que uma pessoa agitada vai de lá para cá, pode ser enganada por qualquer vento de doutrina. Então, acaba sendo enganada. As crianças são ingênuas o suficiente para ser enganadas. Então, nós, os crentes, não podemos ser crianças que sejam enganadas facilmente. Nós temos que ser perfeitos, nós temos que viver no caminho da perfeição. Porque agora nós somos guiados, orientados, ensinados por profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então agora nós somos pessoas adultas, maturas espiritualmente e no nosso jeito de pensar, e nós vamos conseguir ir em frente no caminho da perfeição, indo até a perfeição. E fala aqui no verso 15 que é para nós sermos pessoas que levemos a verdade e o amor de Deus, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado entre si por todas as juntas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade adequada de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Aqui compara o corpo de Cristo com o nosso corpo físico, que todos os órgãos e os membros do nosso corpo têm que estar conectados, têm que estar juntos para funcionar o nosso corpo, porque se um órgão do nosso corpo estiver doente, tudo começa a dar errado. Do mesmo jeito, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, tem que ser um só no Senhor. Todos têm que andar na perfeição. Todos temos que ser perfeitos. E isso vai fazer o corpo de Cristo perfeito. E eu vou repetir no verso 16 a comparação que ele faz com o corpo de Cristo e a igreja dele. Como é que tem que funcionar? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado entre si por todas as juntas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade adequada de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Isso quer dizer se afastar totalmente, 100% do pecado. E quando nós nos afastamos do pecado, porque do jeito que o Senhor Jesus está aqui conosco, está o Espírito de Deus, o Pai, trabalha na igreja, na congregação, se manifesta. E além disso, ele coloca os ajudadores dele, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, que tem que ser milhares no mundo todo. Desse jeito, a igreja vai chegar na perfeição e os crentes vão viver uma vida perfeita, eles vão ser perfeitos. E agora vocês já sabem o que é viver uma vida perfeita, que é se afastar 100% totalmente da maldade e andar no caminho de Deus para servir a Deus e Deus conseguir te usar para você evangelizar e convencer outros. E é desse jeito que vai ser feito o corpo do Senhor. O Senhor não vai vir nas nuvens pela sua igreja até que o corpo dele esteja bem ajustado, consolidado. É isso o que a Bíblia fala para nós. Então, nós vamos pedir hoje para o Senhor, para Ele nos ajudar. Para o Senhor nos ajudar, para que nós possamos ser aquele corpo, fazer parte daquele corpo perfeito, que nós estejamos no corpo dele, que o Senhor não deixe o diabo nos destruir, tirar de nós, nem roubar de nós as nossas bênçãos. Vamos pedir para o nosso Deus que Ele nos ajude para conseguir atingir essa bênção e atingir essa graça, isso aqui que está nos esperando, que Deus nos ofereceu desde sempre. Agradecemos o nosso Deus e nós vamos orar para o Senhor. Vamos orar para o Senhor. E vocês já sabem orar. Vocês já sabem como falar com Deus. Mas também hoje nós vamos orar e vamos louvar um pouco para o Senhor também. Porque Ele merece. E vamos fazer os nossos pedidos também, as necessidades que vocês tiverem, as doenças que estiverem tendo. Agradecemos o nosso Pai. Bendito Dios, Padre mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, nosotros hemos meditado muchos versos de la Biblia, aquí meditando, Señor, meditando sobre el camino de la perfección, meditando sobre lo que los justos han de seguir
que ellos sean perfectos, que ellos sigan ese camino perfecto y que ellos convenzan a mucha gente en el mundo para que muchos se conviertan en tu camino, se conviertan a ti, te sigan, te obedezcan, te alaben, te glorifiquen, hagan tu voluntad. Padre Santo, permite, Señor, que se levante en tu iglesia muchos apóstoles, muchos profetas, muchos maestros, miles, Señor, evangelistas, pastores, hombres y mujeres de Dios, que tengan temor, que te respeten, que te valoren, que te alaben, que se despidan de sus placeres mundanos, carnales, que se nieguen a sí mismos, para que sigan tu camino, este camino que tú has trazado, el camino de la perfección. Porque todos aquellos que andan por el camino de la perfección son los que te servirán a ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser uno solo, creyendo, confiando, esperando en ti y recibiendo también tus dones maravillosos, tu bendición. Padre Celestial, enséñanos, ayúdanos, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, las alabanzas. Tuyo es el reino, la gloria, el poder. Tú gobiernas el universo. Tú eres justo, santo, misericordioso y clemente. Tú eres misericordioso. Tus promesas son fieles, son verdaderas. Tú eres el mismo ayer, el mismo hoy. Por los siglos serás el mismo. Para ti no existe el tiempo. Tú te manifiestas, Señor, a quien quieres, a quien en el momento que tú quieres. Da la bendición, Señor, porque estás en todas partes. Porque para ti no existen, Señor, las modas. No existe la ciencia, la tecnología, porque todo es tuyo. Para ti no hay nada nuevo, Señor. Todo ha existido siempre. Todo lo nuevo es para nosotros los seres humanos. Y nos distraemos, Señor. Nos distraemos en todas estas cosas. Y nos apartamos o nos olvidamos de ti. O nos alejamos de ti y no te damos la alabanza que mereces, la honra que mereces. Ayúdanos, Señor, para hacernos entender y comprender que primero están tus caminos, que primero está el alabarte, el glorificarte, el buscar tu rostro, el hacer tu voluntad está primero que todo lo demás. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor, presento todas estas reflexiones. Padre mío, y ahora, mi Señor, te pido que extiendas tu mano sanadora, tu mano milagrosa. Recuerda, Señor, que tú facultaste a tus apóstoles y les decías que fueran por todos los lugares y que hicieran sanidades y milagros, sanaran a los enfermos. Y todos eran sanos y todos recibían la liberación y la sanidad. E todos Hoje também, todos vão receber muitas curas, muita libertação, muitos triunfos, e eu vou dar para muitos muita vitória. Eu vou converter muitos corações, transformar muitos corações. E a sua conversão vai ser de verdade, porque eu vou entrar nas suas vidas, nos seus corações, nas suas almas, e eu vou converter vocês aos meus caminhos. E vocês vão seguir porque eu vou libertar e abençoar vocês. Eu vou dar para vocês muitos sinais para entenderem e compreenderem da minha palavra, dos meus caminhos. Para vocês não se encherem de raivas,
de desapontamentos. Eu estou resgatando muito do caminho da perdição do mundo. Estou resgatando vocês. Eu estou libertando vocês. Estou limpando, estou curando. Estou dando muitas bênçãos materiais. Eu estou dando progresso para alguns. Eu estou ouvindo as orações e o clamor, os pedidos de muitos, e eu estou me manifestando em grande maneira. Continuem em frente e não fiquem desanimados. Continuem em frente porque eu vou resolver os problemas de vocês. Vou tirar as dificuldades, as doenças. Estou tirando muitos trabalhos que fizeram contra vocês, muitos feitiços. Estou tirando muitas amarrações, muitos vícios. Estou tirando também a tristeza do coração, os lamentos, a aflição. Estou tirando as imundícies que muitos fazem. Estou destruindo o mal. Vem paz para muitos. Vem liberdade e bênção para muitos. E vem também muitas mudanças para muitos. Mudanças positivas, bênçãos e vitórias. Continuem lendo a Bíblia, continuem orando, porque vem se aproximando o tempo que todas as coisas vão voltar a serem normais. Eu estou testando também o coração de muitos, estou provando o coração de muitos. Então a minha mão também vai castigar aqueles que estiveram desfrutando dos meus caminhos e se voltaram atrás. Mas eu digo para vocês seguirem em frente e não sofrerem, não se angustiarem, porque vem prosperidade e bênção, e eu estou me manifestando grandemente no meio de vocês. Em breve vocês verão muitas mudanças positivas e triunfos, vocês estarão vendo as bênçãos que eu dei para vocês, porque hoje eu dei muita bênção, muita liberdade para vocês, bênção para todos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Nosotros no merecemos, Señor. No merecemos, pero ese es tu amor. Esa es tu misericordia. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Señor Jehová, tú estás conmigo, tú eres mi amparo, tú eres mi amigo. Señor Jehová, tú estás conmigo, tú eres mi amparo, tú eres mi amigo. Jehová me dice que no tema ni desmaye, porque Él irá conmigo donde quiera que yo vaya. Jehová me dice que no tema ni desmaye, porque Él irá conmigo donde quiera que yo vaya. Señor Jehová, tú estás conmigo, tú eres mi amparo, tú eres mi amigo. Señor Jehová, tú estás conmigo, tú eres mi amparo, tú eres mi amigo. Jehová me dice que no tema ni desmaye, porque Él irá conmigo donde quiera que yo vaya. Jehová me dice que no tema ni desmaye, porque Él irá conmigo donde quiera que yo vaya. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o nosso Deus. E as pessoas novas, as pessoas recentes que não entendem como funciona a profecia. Agora há pouco, quando nós estivemos orando, quando eu estava orando para Deus,
O Espírito Santo falou por mim para profetizar na última parte, o que vocês ouviram eu falando em primeira pessoa, umas palavras diferentes da oração normal que eu estava fazendo. Isso aí é a profecia. É quando o Espírito Santo pega a nossa boca, a nossa voz, para falar com vocês e para fazer promessas para vocês de cura, de bênção, de libertação que o Senhor vai fazer com muitos de vocês. É isso a profecia, para vocês não se estranharem, não ficarem confusos. E pelo restante, eu espero que o Senhor, eu agradeço o Senhor e eu sei que Ele fez muitas promessas e Ele vai cumprir. Tem alguns, talvez, que não estão bem diante de Deus, então Deus não vai conseguir abençoar vocês, mas tomara que todos nós, todos vocês tenham entendido hoje o ensinamento da perfeição de como nós temos que fazer a vontade do Senhor e cumprir os mandamentos dele, para que do mesmo jeito Deus abençoe vocês, porque Ele é o poderoso, é o nosso Criador, Ele é o dono do universo, Ele é o dono de tudo e é Ele quem tem o poder para nos fazer felizes, para nos dar curas e bênçãos e uma estabilidade melhor na nossa vida. Que Deus abençoe vocês, Ele fique com vocês. Obrigada, eu amo vocês no Senhor. Muitos abraços, muitos beijos de mim, eu amo vocês, obrigada.